Deus. A paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. É sempre uma honra estar aqui, é um prazer sempre estar aqui. E eu louvo o Senhor por esse dia que o Senhor nos fez para nós e para louvar Ele. Olha, gente, olha, eu aguento isso, Marcela. São os detalhes. E eu vou falar sobre detalhes. Olha como Deus é bom, a bondade do Senhor nos segue, nos segue. E eu sempre falo assim, eu tinha uma mania quando vou ministrar ou pedir uma canção, eu fico escutando aquela canção em casa, e daí eu vou ministrar e daí a gente pede para tocarem a tal canção, né? E agora eu estou falando assim, sabe do que, Jesus? Eu confio em Ti. E aí eu sei que os detalhes é o Senhor que vai preparar. Até nas canções que o Senhor colocar lá, onde eu for ministrar, o Senhor vai fazer. E aí eu não peço mais canção nenhuma. E aí quando isso acontece, eu chego no lugar, aí normalmente lá na igreja também, né, vão cantar. E hoje chegando aqui, daí começaram a cantar. Parece que tudo se encaixa. E aí eu vejo que é Ele, verdadeiramente. Aí eu deixo a minha vontade de lado e coloco a vontade de Deus acima de todas as coisas. E aí é assim que a gente vai vendo sobre os detalhes. E essa pregação, essa ministração dentro dessa palavra aqui, foi numa conversa que eu tive com a pastora Cleide, que é a esposa do pastor Sivonei, numa conversa com ela, muito simples. Nós estávamos falando sobre joias, sobre semijoias e tal. E ela me contou um detalhe dessa história. E daí surgiu ali o Espírito Santo, e foi dentro da igreja, a gente estava conversando sobre isso, eu não lembro por que a gente conversou sobre isso dentro da igreja, não me pergunte, mas a gente conversou sobre isso, coisa de mulher, né? E aí começamos a conversar sobre isso, e ela falando assim, sabe, eu acho que era por causa que era aniversário de casamento dela, eu acho que era isso aí. E aí nós começamos, eu falei, nada do que uma joia não resolva, né? Falei, os maridos aí, tu pede para o marido e tal, não sei o quê. Ela falou assim, que para agradar até, né, ela disse que pediu ao Senhor, porque é muito caro, né? Ouro, né? Pedras preciosas, né? E não estava dando assim, né? E aí ela falou assim, Senhor, e ela falou, e o problema é que eu não podia usar brinco de bijuteria, porque inflamava a orelha dela. E ela disse que, numa oração, ela pediu, falei, Senhor, tem tantas semijoias tão belas, tem tanta bijuteria tão bonita, e por que não o Senhor não curar minha orelha aqui e eu poder usar dessas? Meu marido vai ter muitas opções, né? Não somente o ouro, né? E aí ela disse que um dia ganhou uma bijuteria. E ela ganhou essa bijuteria, ela olhou, ela falou, puxa, mas eu vou pôr na orelha, né? E colocou na orelha, e aí, você acredita que ela não percebeu que a orelha dela não inflamou? Ela só foi perceber mais de uma semana que a orelha dela não tinha inflamado. E ela usou a seguinte frase, eu vi Deus no detalhe, demorou, mas eu enxerguei. E eu falei, que glória! E agora eu vejo aqui, ó, esses detalhes, essas coisas gloriosas que o Senhor faz, a canção, a bondade do Senhor. Talvez você esteja aqui pensando assim, que bondade é essa? Que persegue só o meu vizinho do lado, que a grama dele é mais verdinha, e a minha não. Só segue o meu irmão, mas não me segue. E aí a gente começa a duvidar da bondade do Senhor. E essa palavra aqui é uma palavra para aqueles que servem ao Senhor. Você serve ao Senhor? Ou não senti firmeza nesse amém, está muito fraco. Você serve ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Quando a gente fala em servir ao Senhor, não é somente aqui dentro da igreja. Mas servir ao Senhor também quando você estiver trabalhando, quando você estiver dentro da sua casa, você mulher, esposa, filhos, dentro da escola, né, estudantes na escola, você serve ao Senhor lá? Como que você serve ao Senhor? E aí, nós vamos aprender através da palavra, uma palavra que eu
creio que você já ouviu, que você já... eu tenho certeza que o pastor Leandro, até mesmo a Marcela, já tenham ministrado sobre essa palavra tão conhecida, mas nos detalhes que o Senhor foi me dando, e eu quero compartilhar com vocês essa palavra, né? E ela está lá em João, capítulo 2, verso 1 ao 5. E eu quero ler com vocês. Sabe que prestar atenção nos detalhes dessa palavra, dessa história, nos faz pensar na vida também, né? E engraçado, olha que coisa. Eu anotei aqui, você já atentou para os detalhes da natureza? E aí me chega uma flor. Aí ela faz parte da natureza. Isso não está nos detalhes. Estava no script isso aqui, gente? Não estava. Então aí eu começo a olhar os detalhes. E você pode até conhecer uma rosa, por exemplo, você pode até conhecer uma orquídea, mas cada uma é diferente da outra, e você chega ali e você começa a prestar atenção nos detalhes. E todos esses detalhes têm uma coisa diferente acontecendo, tem algo acontecendo. E se você perceber, a pessoa que está sempre aprendendo, e um servo está sempre aprendendo, é que ele presta atenção nos detalhes. Pode ver, se você começou num emprego novo, né, algo novo está acontecendo, você está aprendendo ali, e você vai prestar atenção no quê? Nos detalhes. O que tem que fazer, aonde que você bate o ponto, né? Coisa simples, são os detalhes. Se você não bater o ponto, como é que você vai provar que você estava ali? Né? São os detalhes, né? Então você precisa prestar atenção nos detalhes. Os detalhes evitam que a gente entre numa cilada, ou que você passe por situações desagradáveis, que você descubra doenças. São nos detalhes. São detalhes minuciosos em que a gente precisa prestar atenção. E esses detalhes, eles fazem muita diferença. Nessa história aqui, nós vamos ver um grande milagre acontecendo. Mas eu não quero falar em si sobre o grande milagre, mas sobre um detalhe que tem por trás desse grande milagre. E que vão seguir e perseguir os que servem ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler lá. Então, João, capítulo 2, do verso 1, eu vou ler só até o 5 e depois a gente vai dando sequência. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Vamos só até aí por enquanto. Não é à toa que esse é o primeiro milagre que Jesus fez no início do seu ministério. Aqui ele estava nos ensinando. E ensinando pessoas que o seguiam, pessoas que servem, né? Estava numa festa e faltou o quê? Vinho, que era o mais importante ali, né? Duravam-se dias um casamento ali. E aí faltou vinho naquele dia. O vinho, ele tem aqui uma simbologia de alegria, de bênção. Imagina faltar já no início do casamento a alegria e a bênção. E agora uma pergunta que eu quero te fazer. O que você faz quando a sua alegria acaba? Pensa aí. O que você faz quando a sua alegria acaba? Vamos a um detalhe, porque não é à toa que esse é o primeiro. Porque no primeiro, sempre o primeiro emprego, primeiro milagre, a gente vai aprender. E aí nós nos fortalecemos mais ainda, não é verdade?
Diz assim: eles não têm mais vinho. Aí Maria ouviu, e o que ela fez? Foi até Jesus. E aí ele responde de um jeito que você pode até ter ouvido muitas ministrações falando exatamente sobre esse ponto. Aí ele fala, Jesus responde: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Em algumas situações, em algumas linguagens diz assim: ô mulher, por que está dizendo isso? Né? Parece até uma falta de respeito de Jesus quando a gente lê por causa da nossa cultura. A gente fica pensando assim. Eu acredito que a gente tem que até fazer um curso de teologia para poder entender o que está fazendo, o que Jesus está querendo dizer aqui. Mas eu não quero entrar nesses méritos aqui, porque eu não sou pastora. Depois vocês perguntam para o pastor Leandro. Coloquei ele na encruzilhada. Glória a Deus. Mas o que eu quero dizer para você? Que nessa parte aqui, não importa aquilo que você não entende. Você precisa confiar. Muitas vezes Jesus vai falar coisas para você que você não vai entender naquele momento. Mas você precisa confiar. E a mãe dele confiou. Claro, ela sabia quem ele era. E aí o que ela fez? Versículo 5. Então ela falou aos discípulos, aos que estavam fora, aos convidados do casamento. A quem? Aos que estavam servindo. E aí é você mesmo, meu querido, que serve ao Senhor. E aí ela diz assim, ela dá uma ordem. Tem muitas pessoas que estão aqui, como os nossos pastores, nossos líderes, eles se levantam. E para dizer assim para nós: façam tudo o que ele lhes disser. Maria estava ali como uma líder alta, que sabiam que as pessoas iam ouvir ela. E aí ela dá uma ordem para os serventes e fala assim: façam tudo o que ele disser. É um detalhe minucioso. Quando acaba a alegria, quando acaba a bênção, quando você não está mais entendendo a bondade do Senhor, você fala assim: a bondade do Senhor não está vindo sobre mim. O que fazer? Faça tudo o que ele lhe disser. Porque nós temos uma maniazinha de quando Jesus não faz o que a gente quer, a gente vira um filho mimado, bate o pé, faz birra e larga tudo e vai embora. E não é só isso, né? Tenho mais uns 15 minutos ainda para falar. Né? Temos aí para aprender do Senhor sobre essas coisas. Você precisa primeiro confiar. Quem é Jesus na sua vida? Você sabe quem é Jesus na sua vida? Você consegue responder isso através de um versículo da palavra? Quem é Jesus na sua vida? Porque eu creio que você também, quando você está aprendendo de Jesus, você não pode dizer assim: ai, eu creio que Jesus é uma estrela cadente, faz uma viagem. Tem gente que está assim com Deus. Está dizendo assim: eu ouvi Deus, mas nunca leu um versículo. Como assim? É aquilo que o pastor Leandro falou. A profecia, tem muitos profetas que estão profetizando coisas que nem aqui estão. E muitos crentes sendo enganados. Gente, a gente não quer ser enganado. Você gosta de ser enganado? Você já foi enganado? Foi legal ser enganado? E como que nesses detalhes a gente não se atenta e a gente fica aí se enganando com profetas que vêm falando, gente que vem falando assim, ouvi Deus, mas vem falando coisas que são achismos. E como que você vai ter certeza? Se você não lê a palavra, se você não busca entender quem é Jesus. Agora eu pergunto, quem é Jesus para você? Mas dentro de um versículo bíblico. Treine isso em casa. Quando você fechar a porta do seu quarto, que a Bíblia também nos ensina a fazer isso, ter um secreto com Deus, você chega lá e pergunta: Senhor, quem é o Senhor na minha vida? Sabe como que Ele vai responder? Você abrindo a tua Bíblia.
Não vai descer uma luz do céu, não vai, porque a gente aqui pensa nesse milagre tão poderoso, não é poderoso? Imagina eu aqui agora. Alguma coisa acontece e essa água vira vinho, gente. Que glorioso, que manifestação gloriosa seria. E a gente só está esperando isso. Mas o que antecede um milagre faz muita diferença para aqueles que servem. E é aí que Deus começa a nos ensinar, através dessa palavra. É aí que Deus começa a mexer com a gente, através dessa palavra, nos detalhes. Primeiro, você precisa confiar de quem é Deus, quem é Jesus na sua vida. E eu te aconselho em um detalhe. Você comece a lembrar, ter lembranças, né, daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Lá atrás. Aquilo que te traz esperança. Não qualquer esperança. Num novo emprego ou em alguém, entende? Num relacionamento. Não. Aquilo que te traz esperança do que Deus já fez. E que você tem convicção de que foi Deus que fez na sua vida. Então você confia e você sabe quem é Jesus. Então preste atenção nisso. Façam isso, busquem dentro da palavra quem é Jesus. É um exercício para fazer, quem é Jesus. Aí, num próximo culto, ou numa próxima reunião que vocês tiverem, comecem a perguntar um para os outros, quem é Jesus na sua vida? Diga um versículo. Diga um versículo. Treinem, brinquem. Não diga, você não sabe o versículo. Não, daí você pega e ensina para ele um versículo. É assim que funciona. Nós somos irmãos unidos, nós não podemos estar desunidos e nem julgando porque o outro não sabe. Nós vamos lá e nós ensinamos também. Mas isso não pode ficar só com o pastor Leandro e com a Marcela. Quase que eu falei Leandra, teu nome, olha só. Né? E é assim. Então você precisa confiar. Segundo ponto, que ela fala aqui, façam tudo o que ele disser. Então você precisa, primeiro, um detalhe que eu esqueci aqui. Antes, volta ainda, rebobina a fita. Os jovens não sabem o que é rebobinar, né, a fita. Antes mesmo de alguma situação, quando a bênção se retira de você, quando não tem mais alegria, antes mesmo de confiar, você precisa contar. Falar para Jesus. Primeiro, porque você conhece quem é o seu Jesus, né? Aí, segundo, você precisa contar, porque chegaram e contaram. Ela, Maria, chegou para Jesus e falou: Jesus, faltou vinho num casamento. Como pode? A alegria dos noivos, já imagina o trauma que vai causar. Eu já fico enfeitando aqui, né? Imagina o trauma que vai causar nesses noivos no início do casamento. Já falta algo tão precioso que é para um casamento. É a mesma coisa que hoje a gente ir num casamento e faltar a comida, faltar a aliança. Era muito importante. Era algo precioso para eles. Era algo de continuação de festa, de que nada ia faltar. E aí falta. Então chegamos e aí você vai dizer para Jesus que a sua alegria acabou. Então é uma resposta daquela questão: o que você faz quando a sua alegria acaba? Normalmente nós vamos buscar prazeres carnais. O nosso impulso humano vai fazer isso. Para querer o quê? Uma falsa alegria. Mas nós que servem vamos ter uma revelação poderosa do que é uma alegria verdadeira em Deus. Não é verdade? E aí você precisa contar para Jesus. Você não precisa sair correndo e fazer algo que a tua carne quer. Minha alegria acabou, agora eu vou
O que a gente faz? O que a mulherada faz? Que é mais a minha área ali. E os homens vão poder confirmar ou não, né? Os que estão aqui. Mulherada se enfia num pote de sorvete, chocolate. Querem alguma coisa? Pega o cartão do marido, vamos lá saciar essa tristeza, vamos gastar tudo que tem direito. Eu mereço, ela sai assim, né? Porque a tristeza acabou. Normalmente, quando a mulher está triste, alguma coisa o marido fez, todo mundo sabe, menos o coitado do marido, né? E aí, o que ela faz? Ela sai. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela vai buscar uma falsa alegria, algo que dê prazer para ela. E é assim. E os maridos, eu sei que depois o pastor Leandro pode falar. E o que os homens fazem? Para buscar esse prazer, essa alegria. Mas aqui, o que a palavra está ensinando para nós é que quando a alegria acaba, nós devemos primeiro contar para alguém. E esse alguém não é qualquer alguém. É aquele Jesus que você conhece, que eu conheço. E que vai fazer muita diferença se você entender biblicamente quem é Jesus para você. Se você consegue reverter isso em um versículo da palavra, isso vai fazer uma diferença imensa. E aí você pega esse versículo falando o que é Jesus na sua vida e você decora ele. Você crava ele na sua mente até que desça para o teu coração. É assim que a gente renova a nossa mente. É o que diz a palavra. E aí ela fala para Jesus. E ainda ela dá uma ordem para os serventes. Fala assim, ouçam tudo. Então, depois que você falou para Jesus, tem outro, é mais um sentido. Você precisa ouvir. Ontem ainda eu estava ministrando sobre ouvir melhor o Senhor e mais algumas outras coisas para as mulheres lá na igreja. E ouvir é muito sobre aprender. Você pode ver um surdo e um surdo mudo. Ele só não fala, por quê? Porque ele não ouve. Mas ele tem as cordas vocais. Ele tem ainda a habilidade de falar. Mas ele não fala por quê? Porque ele não ouve. Porque ele não aprendeu o som das palavras. Então, se você quer aprender mais, você fala assim, nossa, Deus não está falando comigo. Você parou para ouvir? Porque muitas vezes nós estamos chegando na igreja para orar ao Senhor. Estamos só orando. E eu falei até ontem que comecei a ter uma consciência da minha oração. E é mais um alerta para nós, para termos consciência daquilo que nós estamos falando em oração. Porque muitas vezes eu me peguei nas minhas orações a reclamar com Deus. Só reclamações. E mulher tem muito disso. Não sei homem, né? Acho que homem não reclama, será? Eu acho que reclama, né? A mulherada reclama, os maridos reclamam? Reclama, né? E aí, a gente só reclama para o Senhor. Começa a reclamar, Senhor. Você viu o que aconteceu comigo? E começa a reclamar. Aí você volta e engrandece ao Senhor, e daí daqui a pouco você murmura mais um pouco em oração. E fica naquela. Fica naquela. E aí eu falei ontem, você precisa parar. E é o que eu tenho feito, Senhor, eu não vou reclamar nessa oração. 2 coisas difíceis de fazer numa oração. Não reclamar e não pedir. Vai orar para o Senhor e tenta não pedir e não reclamar. Começa a ter consciência das suas orações. Tentar começar a orar como o Pai Nosso que Jesus nos ensina. Como orar. Naquela oração tem alguma reclamação?
É começarmos a ter consciência de verdadeiros cristãos. E os que servem, eles começam a ficar maduros. Eles começam a não ficar mais reclamões. Eles entendem que o que está acontecendo... Normalmente a gente vai reclamar do que o outro está fazendo com a gente. A gente não vai reclamar do que a gente fez com o outro. Não é? Agora, se começarmos a orar e a ouvir o que Deus está nos ensinando através da palavra dele, você vai olhar aquele irmão que você está reclamando com outros olhos. Você vai começar a olhar ele como um filho de Deus e como teu irmão. Não é? Não vai olhar ele como um inimigo, dizendo assim, você não serve ao Senhor. Você não é filho do Senhor porque você fez isso, apontando o dedo e falando. O Senhor quer nos ensinar coisas preciosas, em detalhes. Então, quando acontecer algo com você, conte para Deus, mas não use vãs palavras. Não use. Use assim, Senhor, o que eu posso aprender com isso? Em vez de você ficar perguntando por que isso está acontecendo, mude e fale assim, para que isso está acontecendo? É porque algo precisa ser mudado em mim. Eu preciso contar ao Senhor, mas tendo consciência da minha oração. Segundo, ouça o Senhor, também aprendendo a ouvir. Tem gente que ouve, entrar por aqui e sair por ali. Não entende, não coloca em prática. Quando você está ouvindo algo, você também, isso gera no teu coração. E se você quer crescer, e se você quer ver um milagre, você quer ver um milagre, amém? Mas isso tudo é o que antecede um grande milagre. Você precisa contar, você precisa ouvir, aprender, confiar, colocar em prática. E foi o que esses servos fizeram. E olha só, a partir do versículo 6. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam de cerca de 100 litros de água. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. Antes do milagre, você vai precisar se esforçar, meu querido. Que preguiça. Aqui é que está. Não vejo mais milagre. Claro, porque você começou a encher esses 100 litros, pensa, o negócio já era de pedra. A gente não sabe, não conta, mas como eu gosto de contar a história, eu dou uma enfeitada. Isso não está na Bíblia, isso aqui é versão Edna, tá? Mas é que faz a gente pensar. E eu me coloco no lugar desses servos aqui. Pensa, vamos supor, pastor Leandro chega e fala assim, Edna, eu quero que você encha. Vamos supor que tem um galão aqui para 100 litros de água. Um tonel aqui de 100 litros. Só que, Edna, tem uma coisa. Não tem água aqui, tá, na igreja. As torneiras estão secas. Nós vamos ter que buscar, todo o quarteirão aqui está sem água. Você vai ter que buscar em outro lugar. Hoje, pensando no hoje, o que eu faria? Ligo para um caminhão-pipa. Algo parecido, né? Ligo, uma ligação resolve. Mas vamos supor, naquele tempo tão rudimentar, e vamos imaginar que não existe caminhão-pipa, que não existe nada disso aqui na Fazenda Rio Grande, e vamos pensar assim que a Edna teria que ir lá, andar ainda uns 3, 4 quarteirões, com um baldinho ou 2, encher de água, e vir pegar num poço, e ainda vir daí andar esses 3, 4 quarteirões, eu imagino que podia ser até mais, né?
e vir aqui e encher. Encheu só 2. Pastor Leandro, tá bom? Não, eu quero inteiro. Aí eu volto lá, ando mais 6, mais 3 quarteirões, encho o baldinho. Pego a manivela do poço, ou jogo aquele balde do poço, pego aquilo, jogo nesse outro, volto aqui para a igreja, entro aqui e jogo. Pastor Leandro, tá bom? Não, tem mais 5 ainda te esperando. O que eu vou fazer no meio do caminho? Normalmente, antes de desistir, vou reclamar. Quem que é esse que está me pedindo isso? Para me esforçar tanto. Quem é esse? Por isso que eu falo, você tem que saber quem é Jesus na sua vida. Porque se você não souber quem é Jesus na sua vida, você vai desistir no meio do caminho. E é por isso que a gente não vê os milagres acontecendo. Porque a gente desiste. Mas o Senhor, Ele estava ali olhando, Jesus estava olhando, encha esses potes de água. E eles encheram. Não fala aqui que eles reclamaram, eu estou falando daí da gente, eu, como Edna, humana também. Como eu estava há alguns anos atrás e como eu estou hoje com Deus, faça essa comparação com você também. Se você quer aprender do Senhor, você tem feito isso, você tem aprendido isso, você tem se esforçado. Muitas coisas vão começar a acontecer para você desistir, que são coisas que o inferno, o diabo vai tramar, planos do inferno para você. E aí, quando vem planos do inferno, um exército se levanta, a gente põe uma camisa, a gente vai e faz, e vamos arrebentar com tudo, vamos pegar armas, vamos e tal, não é? Porque é muito mais fácil você se armar com coisas, com armas desse mundo. Agora, quando é para fazer algo para ver um milagre acontecer, vai precisar. O Senhor vai dizer, sim, não vai ser fácil. Você quer um milagre? Não vai ser fácil. Mas uma coisa a história nos garante, mesmo ele se esforçando, o que é que aconteceu? O milagre aconteceu. Aleluia! O milagre aconteceu. E olha o mais legal. Quem viu o milagre acontecer? Os servos. A revelação de Jesus, de quem realmente ele era, veio para primeiro os servos. Depois os servos se alegraram com aquilo, levaram até os convidados e todos puderam se alegrar. É isso. Nós precisamos entender que nós não podemos desistir. A revelação veio primeiro para os que servem. A revelação veio mostrando primeiro quem ele é e depois o que ele pode fazer. O Senhor está nos mostrando nos detalhes. Ele quer que você e eu possamos enxergar o milagre real em nossa vida. Revelar é tirar o véu. É descobrir algo, era aquilo que estava escondido. Jesus estava escondido, quietinho, mas naquele dia ele se revelou, e ele se revelou primeiro para os servos. Os servos viram ali, aquilo, o esforço, todo o teu trabalho, e aí aconteceu o milagre. Isso é precioso. E quando a gente fala isso, quando eu falei, Senhor, que eu não desista, Senhor, me ajude. O Senhor se manifestou naquele dia.
Porque aí, lá no versículo 11, diz assim: com este, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Creram que ele era o Filho de Deus, e em João 1,14, ele se fez cumprir o que em João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, essa noite, está querendo trazer para mim e para você discernimento de filhos maduros do Senhor. A palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, mas não é de qualquer filho, é do filho maduro, não é de filho mimado. Que quando você pede algo para Jesus e Jesus não te dá, porque ainda ele fala assim, porque você só pediu, e aí você não ouviu. E aí a gente não ouve o que é para fazer. E o Senhor sempre vai dizer algo para você fazer. Porque tem uma coisa que antecede o milagre. A gente pede, a gente crê, a gente ouve, mas a gente não obedece. Não obedece. Eu anotei uma frase sobre obediência. Deixa eu achar aqui. Aqui. Queremos ver a glória, mas nós não queremos nos render à autoridade do Senhor Jesus. Esse é o pecado. Esse é não o pecado, mas eu digo o mal de todo discípulo, de todo servo do Senhor. A gente só quer a glória, a gente quer ver o vinho, mas a gente não quer se esforçar para colocar a água no tonel. A gente não quer. A gente não quer se esforçar para vir buscar ao Senhor, para orar. Ontem ainda eu falei para as mulheres, tem alguma coisa errada acontecendo nesse mundo, porque nós estamos tendo que convocar as pessoas para orar. A gente convida os irmãos para orar na igreja, ninguém aparece. Aí o pastor é obrigado a dizer assim: estou convocando vocês para estarem na igreja. E aí sim, esses servos começam a obedecer. E glória a Deus, que amém, ainda assim pelo menos estão ali. Aqueles que estão ouvindo, mas tem algo muito sério acontecendo. Nós precisamos ouvir o que o Senhor está dizendo. E antes mesmo de eu falar, antes mesmo do pastor Leandro, da Marcela, dos líderes aqui falarem alguma coisa, quem está falando primeiro é Jesus. E ele está falando assim: orai sem cessar. Se reúnam. Quando vinha um problema, quando teve a perseguição lá em Atos, perseguição à igreja, o que a igreja fez? E não era de dia. Eles se reuniam de madrugada para orar. Eles se esforçavam. E sabe o que aconteceu lá em Atos 2? Quando Pedro foi preso, o que aconteceu? É uma história bem conhecida nossa. Ele foi liberto. Mas por quê? Porque teve um povo que se esforçou, escondidos, porque estavam sofrendo perseguição. E aí eles ficaram escondidos dentro da casa de Maria lá, para orar, para buscar ao Senhor, se esforçando. E nós muitas vezes estamos assim, ir para a igreja hoje, domingo de sol, calor que fez hoje, tão gostoso. Se nós somos um corpo, como disse o pastor Leandro aqui, se nós somos um corpo em Cristo, você vai ficar de fora disso? Você quer ficar de fora do milagre que está para acontecer? Eu sei que o Senhor é capaz de fazer com um servo só buscando água.
Eu sei que o Senhor pode fazer. Mas acontece que o Senhor te ama tanto que Ele quer se revelar a você. Ele quer que o véu caia de uma vez. E Ele quer mostrar que Ele é o Filho de Deus para você. Quem é Jesus para você? Quem você tem buscado quando a alegria acaba? Como você tem reagido a isso tudo? Isso é o Senhor, Ele quer para nós, Ele faz isso porque Ele nos ama. E Ele quer mostrar para você que Ele não cria filho preguiçoso, tá? Ele não cria filho preguiçoso. Ele vai deixar você ralar o joelho, bater a cabeça, dar calo no pé, até você entender daquilo que você é capaz. Sabe por quê? Porque Deus diz assim: eu te fiz forte e corajoso, tem bom ânimo. Eu venci o mundo, eu sou seu pai, eu sei o que eu fiz com você, eu sei do que você é capaz, mas muitas vezes nós não acreditamos naquilo que nós somos capazes. Ontem ainda tinha uma irmã lá, e ela fazia muitos anos que ela não cantava no louvor. Muitos anos, mais de 6 anos ela não cantava. E aí o marido dela ia fazer o louvor ontem para as mulheres, né? E aí eu falei, e por coincidência, antes de eu saber que era o esposo dela que ia fazer o louvor, eu falei assim para ela, Cirlei, falei, você pode começar o início do culto das mulheres para nós? E aí ela falou assim, claro, posso sim. E dias depois veio falar que era o marido dela. E eu falei assim, então, já que é o seu esposo, por que você também não canta junto com ele? Né? Afinal, somos todas mulheres, eu acho que vai ficar bacana. E ela ficou morrendo de medo. Ficou com medo, não se achou capaz de fazer aquilo. E aí logo eu lembrei dessa palavra, mas o Senhor, eu falei para ela, mas o Senhor sabe que Ele criou você, que você tem uma voz bonita, que você é corajosa, que você pode subir lá, não tenha medo, vai lá, o Senhor te fez. E gente, pensa na simplicidade de um louvor, cheio de unção e de graça, e eu vendo tudo aquilo, os detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Então, se você não está reconhecendo a bondade de Deus na sua vida, porque às vezes a gente pensa na bondade do Senhor, é que eu tenha que ter o carro do ano. E sendo que a bondade do Senhor, talvez para hoje, é o dinheiro do ônibus somente. Agora, cabe a você ver o que você quer aceitar. Aí você vai chegar diante do Senhor. Senhor, o Senhor está vendo tudo o que acontece comigo. E eu te agradeço por essa bondade que o Senhor está me dando. Quando o Senhor vê isso no teu coração, e acredite, não acontece do dia para a noite, viu? Você precisa entrar na roda do oleiro como um barro bem molinho. Deixar que as águas do Espírito Santo, recaiam sobre você. E você comece a parar de ter um coração duro. E ter um coração de carne, para que Ele possa moldar você. Quando eu falo de aprender e colocar em prática, realmente a ouvir, é quando, por exemplo, acontece algo entre você e a sua esposa, você e o seu marido, você e o seu filho, você é alguém do trabalho, você com o seu pastor, com a sua igreja. Quando acontece alguma coisa e você acha que você não pode perdoar, porque você fala assim, foi ele que fez para mim, então eu não vou perdoar. E sendo que o Senhor nos ensina totalmente ao contrário. Ele vai contramão a tudo que nós achamos que é certo. A justiça de Deus, ela é diferente da nossa. E aí Jesus fala assim, não, se você viu que já tem algo errado, vai lá você e pede perdão.
Vai você. Mas não fui eu, Senhor, foi o outro. Você tem que entender essa palavra que é poderosa. Você quer ver milagres acontecendo no teu casamento? Começa a contar para o Senhor, mas começa também a ouvir o que o Senhor quer que você faça nesse casamento. Ele quer que você faça alguma coisa. Agora, eu não vou poder chegar aqui e dizer assim, o Senhor está me dizendo que você precisa fazer isso, 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 isso e aquilo. Às vezes Deus até pode fazer isso, mas eu confio mais no que está escrito aqui. Se eu fosse você, se eu posso te dar um bom conselho, começa a ler isso daqui e colocar em prática o que está aqui. Porque o que mais tem me falado o Senhor, e às vezes eu quero ir contra o que diz a palavra do Senhor, porque o meu eu ainda é grande, e aí eu falo assim, ai Senhor, eu vou ter que fazer isso mesmo? Eu vou ter que obedecer a tua palavra? Aí eu só escuto o Senhor falando assim, pela palavra, versículos. Provai e vede que eu sou Deus. Mas é provar qualquer prova? Não, é provar o que a palavra dele está dizendo. É provar e dizer assim, tá bom, Senhor, então eu vou lá pedir perdão, vou dar a minha face, do outro lado também, Senhor, vamos ver o que acontece. E às vezes eu posso te dizer que ele vai te surpreender. Ele vai te surpreender, porque ele não mente. Ele é o mesmo, ele não muda, a justiça dele não muda igual a nossa. Jesus não muda. Ele é o mesmo. E é nesses detalhes que você precisa se atentar. E o Senhor quer te dar discernimento. Eu queria aquele louvor de novo, da bondade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se coloca de pé, irmão. Eu vou repetir a frase que eu recebi aqui. Parece tão clichê. Os crentes usam isso. Mas eu quero dizer com toda a convicção desse mundo, que Jesus te ama. Você talvez não saiba agora um versículo que possa dizer para você assim, quem é Jesus para mim? Talvez você não saiba. Mas eu convido você a chegar em casa hoje. Não perca tempo, chega em casa hoje. Abra a tua Bíblia. Porque o Senhor quer se revelar para você. Não para Edna revelar para você, mas é para você saber que é Deus. E quando você conta detalhes para o Senhor, quando esse detalhe acontece, você vai saber que é Deus. Quando você conta só para Ele, você vai saber, quando aquilo acontece, você vai saber, você vai falar assim, puxa, foi Deus. Foi Deus, porque só eu e Deus soubemos daquilo, desses detalhes, só eu e Deus. Conte os detalhes para Deus, conte para Jesus, Ele está aqui. Jesus veio ao casamento, Ele foi convidado. Jesus foi convidado para estar aqui nesta noite, nessa igreja, na Fazenda Rio Grande, na Rua da Várzea, aqui, neste momento. O Senhor é convidado aqui. E hoje Ele está dizendo assim, filho, eu preciso que você tenha bom ânimo. Eu preciso que você se esforce. Eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você aprenda, para que você veja que não é mentira o que eu falo, que é verdade. Eu sou a verdade, diz a palavra. Creia. Eu quero que você que está aí, que não está conseguindo ver a bondade do Senhor nos seus dias,
que a maldade tem tomado conta, né, nos seus dias, e tem feito que a glória do Senhor não seja manifesta na sua vida. Se você está tendo essa dificuldade de enxergar isso, de ouvir e entender isso, que você tenha coragem agora, que você venha aqui como um servo de Deus mesmo, porque todos nós somos servos do Senhor. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Você que está tendo dificuldades de enxergar os detalhes de Deus na sua vida, de entender quem é Deus na sua vida, para que aquele milagre que você tem tanto pedido aconteça, para que a alegria do Senhor venha verdadeiramente, em nome de Jesus. Aleluia. Discernimento da palavra o Senhor quer trazer a você. De Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Nome, Senhor. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Me seguirá, Senhor. Erga sua mão e Tua cante. bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Essa parte, eu me rendo a ti. Ah, irmão, tem coisas que você vai ter que se render durante essa semana, para que a bondade do Senhor aconteça na sua vida. Essa semana você vai ter que se render a algo que o Senhor está te pedindo. Porque hoje você veio aqui para aprender. A partir do momento que acabar este culto, que você sair dessa porta, você aí que vai colocar em prática: me rendo a ti, te dou o meu ser e entrego a ti. Quando for domingo que vem e vocês cantarem de novo, você vai entender o porquê você está cantando. Porque é muito fácil a gente falar palavras que não entendemos, mas o Senhor, glória a Deus, Ele quer se revelar para aqueles que o servem. Ele quer se revelar para você. Ele quer dizer: eu tenho coisas novas para você. Será que não percebes? Será que não percebes? É algo novo. Eu preciso de você, eu quero você. Cantem essa parte: eu me rendo a ti. Cante e declare: Senhor, eu me renderei. Aleluia. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.
seu peito agora, eu quero fazer uma oração para todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Oh Pai, eu sei que o Senhor está forjando aqui, Senhor, guerreiros do Senhor, servos valentes do Senhor, corajosos. Oh Deus, que o Senhor venha revigorar as forças dos que estão cansados. Que o Senhor venha dar graça, Senhor Jesus, àqueles que não estão mais a encontrando, Deus. Oh Deus, que em todo o tempo, durante todos estes dias, Senhor Jesus, que os teus filhos cresçam, amadureçam, Senhor, baseados na sua palavra. Oh Deus, não em governos, oh Senhor querido, não em palavras humanas, Senhor, mas na tua palavra que não mente, que não falha, que é poderosa. Oh Deus, que a tua unção venha recair sobre nós, Senhor, porque nós nos rendemos à sua vontade. E por mais difícil, por mais trabalhosa, por mais cansaço que elas nos tragam, Pai, é um cansaço, Senhor, que não nos oprime, Senhor Jesus, porque o Senhor nos revigora toda manhã. Oh Deus querido, e que o Senhor venha aqui nos ajudar, Espírito Santo de Deus, e a trazer revelação da tua palavra. Quando esses irmãos chegarem em casa, Senhor querido, e abrirem a tua palavra, Senhor, que eles tenham a revelação do Senhor, de quem é Jesus para eles. É isso que eu oro, que eu clamo, intercedo e busco e confio em Ti, meu Senhor, sabendo, Senhor Jesus, da vitória, do milagre que cada um aqui vai receber na sua vida, reparando os detalhes que antecedem esse milagre, Deus. Eu te louvo, Senhor, e crendo, Pai, que o Senhor vai marcar esta igreja. Essa igreja será marcada, Pai, pela fé que eles têm em Ti, Senhor Jesus. Pela fé que eles têm na Tua palavra, Senhor. Guiados, Senhor Jesus, na Tua palavra, firmados na rocha eterna que é o Senhor. Oh Deus, eu te glorifico. Agradeço a Ti, Senhor, pela Tua doce presença, pela Sua voz, pelo Teu Espírito Santo que não nos deixa, Senhor, nem um dia somente. E sabendo que o Senhor está com cada um dos meus irmãos aqui, que servem ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas. Louva o Senhor, engrandeça Ele em nome de Jesus.